Vamos gravar. E vamos nessa terça-feira, 11 de fevereiro, a nossa aula aberta de neurociência afetiva. Hoje eu vou trazer os 7 sistemas emocionais essenciais, segundo Jaak Pankser. E nós vamos falar de uma neurociência que fez um caminho diferente da neurociência tradicional. E eu quero também falar um pouquinho sobre esse caminho, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. Rebeca, Estão, seja bem-vinda. obrigada. Vamos de Jaak Panksepp, que eu tô amando estudar esse homem, gente. Esse homem, eu vou falar para vocês sobre o O insight som dele, dela. a virada de chave dele. Nossa, vocês vão ver agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. Ih, compartilhei errado. Espera aí. Eita, a Catarina estava lá no... Oi, pessoal do Instagram, venham para o Zoom, venham para a aula. Deixa eu ver aqui. Gente, espera aí. Eu não estou achando a tela. Meu Deus. Só um instante. É porque tem muita aba aberta. Está aqui ela. Pronto. Vamos lá, compartilhando a tela com vocês. Acho que vocês estão vendo aí minha tela. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse cara, né? O Jaak Panksepp. Quem já ouviu falar em Jaak Panksepp aqui? Ninguém, certo? Esse cara é o cara que criou a neurociência afetiva, certo? E assim, hoje a gente ouve muito mais falar em neurociência, né? A neurociência, há pouco tempo atrás, parecia algo assim muito dos cientistas, de um pessoal que gostava muito de olhar o lado neuronal, biológico, né? Era algo um pouco inóspito falar, pensar em neurociência, né? Eu não sei para vocês, mas para muita gente que eu pergunto, as pessoas trazem esse olhar. E tem uma coisa que eu descobri estudando Jaak Panksepp, que faz muito sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas a neurociência tradicional, ela começou a estudar o cérebro pelo córtex. Então, para a neurociência tradicional, tudo vinha do córtex. Vocês vão ver, eu vou colocar aqui o próximo slide, vocês vão ver, mas eu faço questão de fazer essa prévia, porque assim, todo mundo sabe que eu sou consteladora, né? Não sei, pode ser que eu digo todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo é muita gente. A maioria das pessoas sabe que sou consteladora. E a gente fala muito nas leis do amor, nas leis do Bert Hellinger. E essas leis são leis da vida, né? E olhando neurociência e falando sobre essa mudança de olhar da neurociência, a gente vê a questão da lei. Vejam bem, a neurociência tradicional, ela começou a estudar a partir do córtex. E até certo ponto, a neurociência tradicional entendia que as nossas emoções, elas começavam no córtex, o que não é verdade, né? O que não é verdade de jeito nenhum. Mas eles vinham estudando o encéfalo, porque assim, o que é o cérebro? O cérebro está dentro do encéfalo. O cérebro, gente, é a parte maior, a capa maior, que é o córtex, certo? A neurociência está tão, a tradicional, né? Já está tão divulgada que a gente nem chama encéfalo, a gente chama cérebro. Eu mesma, muitas vezes me esqueço, né? Agora eu tô me policiando mais, né? Então, era um estudo de cima para baixo, do córtex para o límbico, ou para quem não gosta de falar de cérebro trino, né? Mas sempre partindo do córtex, olhando para o occipital, para o parietal, para o temporal, para os lobos, né, que envolvem o encéfalo. Muito bem.
E a Punxsutaw resolveu estudar o cérebro de baixo para cima. Só nisso muda o quê? Muda muita coisa. Sabe por quê? Porque pela filogenia, pela evolução da espécie, o cérebro mais antigo, a parte do encéfalo que é mais primitiva é o reptiliano. É a base, é o tronco encefálico e o cerebelo, né? Que é o que a gente encontra nos répteis. Depois a gente tem a evolução do límbico, que vai para os mamíferos. E depois o córtex é o caçula, né? Então, olha a inversão de ordem. A neurociência tradicional, ela começava do caçula para o mais velho. E essa neurociência que a gente vai apresentar hoje, ela inverteu esse caminho, ela observou a lei da hierarquia, porque as leis, as ordens do amor, né, elas são ordens da vida, elas não são as leis das constelações, elas são as leis dos relacionamentos, elas estão na vida. E é a partir desse estudo do cérebro, né, vindo na ordem, estudado, né, olhado, nessa ordem, na ordem evolutiva dele, do mais primitivo para o mais recente, é que a gente tem novas descobertas aí. O pessoal que está aí no Instagram, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no Zoom com a aula de neurociência afetiva. Quem quiser ver os slides, acompanhar a aula completa, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está nos meus stories, ok? Então, bora lá. O pessoal que está aqui no Zoom está vendo a minha tela compartilhada. Eu vou passar aqui o slide e vamos aí para a primeira imagem, que envolve esse conteúdo, que é um conteúdo. Gente, é um conteúdo incrível. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí os 7 sistemas. Deixa eu ver aqui, porque ele travou aqui a minha imagem. Deixa eu abrir de novo. Quem chegou aí, gente, sejam bem-vindos, viu? Sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui abrir novamente para eu conseguir passar. Muito bem. Esse cara aí da foto é o Jaak Panzer. Eu estou falando dele desde a hora que eu abri esta live, né? Vou dar uma lida aí no conteúdo para a gente acompanhar junto. E quem está no Instagram não está vendo, não está podendo ver o slide que eu estou compartilhando aqui no Zoom, mas vai poder ouvir, tá bom? Se vocês quiserem continuar aí, fiquem, que eu vou ler aqui o slide. E quem quiser ter acesso, é só entrar pelo Zoom, tá bom? Jaak Panzer, 1946, 43, 2017. Ou seja, ele faleceu agora, recentemente, né? 2017. É um neurocientista atual, né? Da nossa atualidade. É um neurocientista e psicobiólogo estoniano-americano, considerado o pai da neurociência afetiva, que é o que nós vamos hoje fazer esse olhar macro, né? Seu trabalho revolucionou a compreensão das emoções, demonstrando que sentimentos básicos não são exclusivos dos humanos, mas compartilhados por vários outros mamíferos. Vocês estão vendo aí que na foto que está aí, o Punxsutaw está com um ratinho, né, na mão. Ele fez muitos estudos sobre as emoções em outros mamíferos, certo? E ele trouxe esse mapeamento entre as emoções mais instintivas que estão nos mamíferos, além dos humanos, né, em outros mamíferos, além dos humanos, e emoções que são, Vai ficar sem fraco. né, que são próprias dos humanos mesmo. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. O Jaak Panzer identificou 7 sistemas emocionais básicos. Vocês vão conhecer hoje os 7. Eu vou apresentar esses 7 sistemas para vocês hoje, certo? Eles são comuns a humanos e outros mamíferos. Esses sistemas são ativados automaticamente diante de diferentes estímulos e orientam o nosso comportamento. Ele também estudou as emoções em animais e descobriu, olha só, ele está aí na foto, né? Eu deixei a foto com o ratinho justamente porque deixei essa fala aqui. Ele descobriu que os ratos riem
quando fazemos cócegas neles, né? E ele descobriu que o riso ele tem raízes profundas na evolução. O riso ele não vem, não é só do humano, né? Ele não começa no humano. Esse riso com essa intenção mesmo da emoção, da alegria, né? A neurociência afetiva é a área da neurociência que estuda as bases biológicas das emoções, buscando compreender como os sentimentos são gerados no cérebro e vão influenciar o nosso comportamento, certo? Ai, gente, ele não, ele. Deixa eu voltar aqui, que ele está travando de novo. Vamos lá. Pessoal que está no Instagram, eu estou no Zoom, viu? Passando aqui as imagens, mas se vocês quiserem ficar aí, vocês podem ouvir. Mas se quiserem ter acesso às imagens, é só vir para o Zoom, entra no grupo do WhatsApp, tá? Essa aula aqui também vai ficar gravada e vocês vão poder assistir. Então, vamos aí a esse segundo slide. A principal motivação do Punxsutaw foi a busca por uma base neurocientífica para as emoções, contrariando, preste bem atenção aí, ó, contrariando a visão predominante da época. Qual era a visão predominante? Era a visão, né, da neurociência tradicional, aquela que estava estudando do córtex para baixo. O Punxsutaw vai fazer um estudo que envolve a hierarquia evolutiva, né, do mais antigo para o mais recente. Tradicionalmente, a ciência acreditava que os sentimentos eram um subproduto da cognição. Olhe bem isso. Ou seja, derivado do pensamento racional. Oi, Pati, boa noite, minha querida. Estamos no Zoom com os slides, tá? Mas vocês podem acompanhar aqui no Instagram. Até aqui, tudo bem, gente? Vejam bem. No entanto, o Punxsutaw argumentava que as emoções são processos primários do cérebro, ou seja, são geradas diretamente por circuitos cerebrais específicos e não apenas respostas secundárias a estímulos externos ou ao pensamento, ao raciocínio. Observe a premissa de onde o Punxsutaw partiu, né? Porque as emoções, gente, elas vêm da base do cérebro, né? Desde a parte reptiliana mais primitiva. Punxsutaw utilizou as modernas tecnologias para realizar o quê? Estudos com animais, ratos, cães e primatas, né? Foram os animais que ele utilizou nas pesquisas. Ele utilizou esses animais para mapear os circuitos cerebrais das emoções desses animais, né? Ele experimentou, né? Ele fez experimentos com estímulos elétricos no cérebro para ativar as emoções que estavam diretamente ligadas àquilo que ele propunha em cada experiência. Ele também usou neuroimagem de última geração para correlacionar emoções com áreas específicas do cérebro, certo? Então, isso é o que Jaak Panksepp fez para trazer os estudos que envolvem a neurociência afetiva. E buscando a origem da emoção na base do cérebro, olhando de baixo para cima, e não mais como a neurociência tradicional, que olhava o cérebro do córtex para baixo. E aí vocês vão entender a diferença. Eita, que entrou aí o Ariston, a Raquel, sejam bem-vindos. Eu estou no Zoom. Quem está no Zoom comigo está vendo os slides, está vendo a dinâmica da aula, mas quem está aqui no Instagram pode ouvir, né? Se quiser acompanhar, vem para o Zoom, entra no grupo lá para receber o link da aula, ok? Bom, eu vou lembrar um pouquinho do que a gente falou sobre a diferença entre sensação, emoção, sentimento e afeto. Na terça-feira passada, eu expliquei, né? Mas como não são as mesmas pessoas que estão aqui, a gente vai fazer essa revisãozinha rápida. Então, a sensação é aquilo que a gente tem no corpo, o arrepio, né? Quando você tem ali a pele encaroçada, o pelo eriçado,
quando você está com o estômago, né, sentindo como se o estômago estivesse cheio de borboleta, quando você está com a sua mão fria, suando, isso são sensações. A emoção é o orquestramento dessas sensações. As emoções são respostas universais do organismo a estímulos internos e externos, né? É um componente fisiológico do corpo, né? E é intenso. São projetadas, né? As emoções são projetadas para ajudar na sobrevivência e são compartilhadas por muitos mamíferos, certo? Então, a sensação é o que a gente tem no corpo, em separado, quando a gente fala, né? Ai, eu tô arrepiada, ai, tô com a boca seca. Cozinhando osso? Gente, tem Hein? algum com Quem tá áudio, cozinhando osso? o áudio tá aberto. Não mexi nada. Babi, você fecha para mim? Então, a sensação está no corpo, certo? A emoção é quando eu reúno essas sensações e elas têm um orquestramento que envolve uma sensação mais forte, que é a junção de muitas sensações. Aí eu tenho uma emoção. E o sentimento vai para o córtex. Ele passa pelo cognitivo. O sentimento é quando a gente interpreta subjetivamente a emoção, moldados por experiências passadas nossas, pela nossa cultura, pelas nossas crenças, pelo contexto. E também a gente nomeia, isso aqui é raiva, isso aqui é tristeza, isso aqui é alegria. Então, o sentimento ele envolve a cognição, porque você vai pensar sobre o que sente, né? Nós somos os únicos mamíferos que têm a qualidade, né, de pensar sobre o que sente. Os demais mamíferos só sentem, eles não pensam, não raciocinam sobre o que sentem. Essa é uma qualidade exclusivamente humana, né? Então, o sentimento envolve a cognição, ok? Eu tenho a sensação, que ela é separada, é uma de cada. Eu tenho a emoção, que é o orquestramento dessas emoções juntas. E eu tenho o sentimento, que é quando tudo isso passa por um viés cognitivo. Eu preciso dizer a vocês que eu me baseio aqui no Antônio Damasio, né, que é um neurocientista muito conhecido, né, é um português. Existem em neurociência, existem muitos conceitos para isso, mas não são, alguns são diferentes, mas eles não chegam a divergir, não. Tem alguns pequenos detalhes, né? Então, aqui eu estou trazendo muito o olhar do Damasio, certo? E do Punxsutaw, que o olhar dos dois está ali juntinho. E aí o Punxsutaw, o Damasio já falava de sensação, de emoção, de sentimento, e a Punxsutaw vai falar sobre afeto e vai colocar afeto dentro dessa celeuma aí de pesquisas, né, e de olhares, tá? Então, o que Punxsutaw vai chamar de afeto? São matrizes emocionais básicas que vão sustentar tanto as emoções quanto os sentimentos. Vou repetir, tá? São matrizes emocionais básicas que vão sustentar tanto as emoções quanto os sentimentos. O afeto, ele está profundamente enraizado na neurobiologia. Representa estados primordiais e universais que influenciam o comportamento. O afeto, gente, vai falar das nossas necessidades, né? E está presente em todos os vertebrados. Veja bem, em todos os vertebrados. Que necessidades são essas, Sânia? Eu vou falar de algumas aqui mais básicas. Ó. Necessidade de beber água. Ó. Necessidade de beber água. Necessidade de se alimentar. Necessidade de cuidado, né? Necessidade de cuidar. Necessidade de se proteger. Certo? E aí eu vou trazer agora um pouquinho sobre a emoção primária e secundária para a gente ambientar os 7 sistemas emocionais básicos de Acupuncture, tá? As emoções primárias, também conhecidas como básicas, né? Ou universais,
São respostas emocionais inatas presentes em todos os seres humanos, independente da cultura do aprendizado. Então, o pessoal lá na China, o pessoal lá no Japão, o pessoal lá na Rússia, né? Tá todo mundo, independente da cultura, né? Tá todo mundo dentro desse escopo aí de estudo. As emoções emergem rapidamente como resposta a estímulos específicos. E elas vão envolver expressões faciais, né, que são universalmente reconhecidas. Se você estiver na China e alguém estiver com raiva e não falar, né, a expressão facial da emoção sentida, claro que muitos são, né, bastante sutis, mas ela vai, se você estiver conectado ali, você vai perceber, né, a raiva, o medo, a tristeza. E aí estão as emoções primárias: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. Essas emoções, por que que são primárias? Elas são instintivas, elas partem da base do cérebro, né, do sistema reptiliano. Elas não estão presentes só nos humanos, elas estão presentes em várias outras espécies mamíferas, certo? E são instintivas, são incontroláveis, elas vêm como um impulso, ok? Agora vamos. Opa, agora ele já travou de novo. Deixa eu tentar passar aqui a imagem. Peraí. Agora vamos falar das emoções secundárias, ok? Vamos lá. Eu não sei o que é que eu faço aqui, que ele está sempre travando, assim. Acho que eu devo estar cometendo algum engano aqui na hora de manusear. Mas vamos ver. Emoções secundárias, certo? As emoções secundárias, também chamadas de sociais ou emoções mais complexas, são respostas emocionais que se desenvolvem a partir de uma combinação de emoções primárias. Observe, observe. São respostas emocionais que se desenvolvem a partir de uma combinação de emoções primárias com experiências pessoais, com contextos sociais, culturais. Elas envolvem processos cognitivos mais elaborados, são influenciadas pela aprendizagem e a interpretação. Exemplo, exemplo de emoções secundárias, né? Que elas são mais complexas e elas nascem de uma mistura, de um tempero que envolve as emoções primárias. Culpa, vergonha, orgulho, ciúme, inveja, né? São as emoções aí que a gente chama de emoções primárias. Ele travou de novo, mas não tem problema, porque a gente vai. Pessoal que está aí no Instagram, eu estou na aula aberta aqui com o pessoal no Zoom. Vocês podem ficar aí ouvindo, mas vocês têm interesse de acompanhar, né? Aqui os slides, como a aula está sendo trazida no Zoom. É só entrar no grupo de WhatsApp, ok? Gente, agora vamos falar dos 7 sistemas da neurociência afetiva do Jack Pankser, tá? Então, a gente tem 7, e agora tá aí, as pesquisas estão apontando para um 8º, né? Mas a gente ainda não tem isso comprovado, as pesquisas estão em andamento, mas a comprovação é que nós temos essas 7 necessidades afetivas. São 7 necessidades humanas que, quando alguma delas ou algumas delas, né, não estão em homeostase, não estão em equilíbrio, isso vai fazer com que nós estejamos na vida em desequilíbrio, com algum comportamento, né, com alguma forma de lidar com aquilo que nos desregula. A gente vai estar muito mais vulnerável à desregulação emocional. Então, a gente tem aí os sistemas de prazer. A gente tem busca, cuidado e brincadeira. O sistema que envolve a dor tem medo, raiva, pânico e tristeza. E o terceiro, que é o desejo, que é considerado uma emoção mista dentro da neurociência afetiva. Agora vamos entender cada um, certo?
O que é o sistema de busca que o Jack Pankser traz, né? É o sistema responsável pela nossa motivação, pela nossa curiosidade, pelo nosso desejo de explorar o mundo. Então, a gente nasce com esse desejo. A gente nasce já com o sistema de deglutição pronto, a gente já quer. O bebê ele faz um movimento aqui, ó, para buscar o alimento. Né? O sistema de busca é tudo aquilo que nos motiva a ir em busca do que a gente precisa, certo? A função evolutiva, isso está nos mamíferos, né? Se você vir uma onça, um cachorro, um gato, eles vão buscar o que eles precisam, o alimento, né, a bebida, a água. Então, é esse sistema de busca. A função evolutiva dele permite que os indivíduos procurem alimento, procurem segurança, procurem novas experiências, novos aprendizados. Quais são os neurotransmissores, né, que estão envolvidos nesse sistema? A dopamina. A dopamina está associada à sensação de prazer e motivação. É aquilo que nos leva a buscar, né? Aqui na imagem que eu estou trazendo aqui na aula, a gente tem uma cientista num microscópio dentro de um laboratório, né? Aqui ela está com esse sistema de busca completamente ativado. Se a gente tivesse colocado ela num aparelho, né, de ressonância desses de última geração, a gente ia ver que essa área do cérebro está iluminada, ela está buscando, né? E isso quando é que isso acontece? Quando a gente está entusiasmado com um novo projeto, como eu estou aqui nessa aula com o meu sistema de busca completamente ativo. O que é que eu estou buscando? Eu estou buscando mostrar a vocês quais são os conteúdos que eu vou trabalhar na escola Teses. A escola Teses é a Escola Terapêutica de Educação Socioemocional Sistêmica, uma escola terapêutica para adultos para ajudá-los na autorregulação emocional. Então, essa aula aberta, né, é uma busca minha de mostrar a vocês como eu vou trabalhar nas aulas e que assuntos eu vou abordar nessa escola. Uma escola que quer ensinar você, que se propõe a ensinar você a lidar melhor com as suas emoções. Porque a escola do seu tempo, que também foi a escola do meu, não tinha isso. Esses estudos que eu estou trazendo agora, a gente não tinha lá atrás. São estudos recentes, isso aqui é neurociência atual. Mas, porque a gente não teve lá atrás, não significa que a gente vai ficar condenado a morrer sem isso. Né? Por isso que a Escola Teses existe, para trazer tudo isso à tona e ensinar a praticar. Porque uma coisa é só a gente ouvir dizer, como agora. Outra coisa é a gente praticar, né? É diferente. Então, exemplos da busca no cotidiano, né? Quando estamos entusiasmados com um novo projeto, quando temos a sensação de realizar, resolver algo que era muito desafiador para nós, né? Então, sempre que a gente está nessa busca, né? Nessa busca de atingir algo que é importante, nós estamos com esse sistema, que é o sistema número 1, o primeiro, né, ativado. O segundo sistema emocional essencial da neurociência afetiva é o sistema cuidado. O sistema de cuidado é um sistema que envolve tanto a nossa necessidade de cuidar, como a nossa necessidade de ser cuidado. Né? Relaciona-se com a empatia, com o carinho, com a proteção, né, entre seres vivos. Né? A função evolutiva é garantir o cuidado parental e fortalecer os laços sociais. Então, uma mãe puérpera, né, uma mãe de um bebê, ela está com essa área do cérebro ativada. Por quê? Porque o neurotransmissor envolvido é exatamente qual? A ocitocina, que é, depois do parto, o hormônio que inunda os órgãos
da mulher puérpera, né? Então, a ocitocina é esse hormônio responsável pela nossa necessidade de cuidar, certo? Eu falei do sistema de busca e agora eu estou falando do sistema de cuidado. E eu queria propor a vocês que estão acompanhando a aula que vocês colocassem aí de 1 a 5, né? De 1 a 5. Como é que você imagina que está o seu sistema de busca? Você tem realmente buscado aquilo que é importante para você? E aí eu não estou falando só de buscar alimento, né? De buscar uma atividade física, que isso tudo é busca, mas buscar o seu propósito de vida, né? Buscar algo. Como está a sua motivação para buscar algo que você sabe que é importante para você? De 1 a 5. De 1 a 5. Né? Como está o seu sistema de busca hoje, agora? E o seu sistema de cuidado, que é o que eu estou falando agora, de 1 a 5, né? Quanto ele está ativado em você? Essa necessidade de cuidar. E aí, quando a gente diz a necessidade de cuidar, tem a necessidade de cuidar da gente, né? Tem a necessidade de cuidar de um bichinho de estimação, tem a necessidade de cuidar de um filho, tem a necessidade de cuidar daquilo que a gente tem construído, tem conquistado, né? Com, cuidar, ter empatia, né? Aqui, como exemplos, ele traz o amor entre mãe e filho, entre, né, familiares, conforto de um abraço de um amigo num momento difícil, né? Tudo isso está ligado a esse sistema de cuidar, que está ligado a uma das 6, a segunda das 6 necessidades emocionais básicas, segundo Jack Panksepp, segundo a neurociência afetiva. E observe do que é que eu estou falando. Eu estou falando, gente, de necessidade. Eu não estou falando de uma coisa que eu quero ou não. Eu estou falando de algo que eu necessito. Né? Quando eu peço para você colocar de 1 a 5, é como é que está a sua necessidade de cuidar. Né? A sua necessidade de dar cuidado, né? De doar cuidado. O terceiro sistema básico emocional, segundo a neurociência afetiva, é o sistema play, é o sistema da brincadeira. É a base da diversão, da socialização, do aprendizado através da interação lúdica. E veja, a gente pensa, isso aí é para quando a gente é criança. Não! Isso aí é uma necessidade humana. A gente tem necessidade de socializar, né? Quando eu peço para você colocar de 1 a 5, né? Tem alguém com áudio aberto. Hã? Ah, acho que dá para pôr um pouquinho de Deixa eu ver aqui quem é que está com áudio. arroz, não é? Quer fazer arroz? Aqui tem arroz também. Acho que eu vou fazer uma comidinha para elas. Ou podia ir lá no Max agora, tem pouca gente. É a Comprar. Simile, está com o áudio aberto. Pronto. Fechei. Bora lá. Então, vamos falar do brincar, né? Dessa necessidade de diversão, de ficar alegre, né? Qual é a função evolutiva? Ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas. Se você vê cachorrinhos brincando, você vê gatinhos, né? Você vê animais de grande porte, tanto na época de adultos. Quem aqui assistiu o Mufasa, que está no cinema? Filme lindo, né? A necessidade que ele tem ali, tanto quando é um leão ainda jovem, depois de um leão adulto, a necessidade que ele tem de brincar. Esse é um sistema que, muitas vezes, quando a gente é adulto, está com muitas obrigações, a gente deixa de lado.
mas essa é uma necessidade afetiva humana muito importante. Então, de 1 a 5, como é que está essa sua necessidade? Né? Como é que você tem sentido ela dentro de você? Os neurotransmissores que envolvem essa necessidade são a dopamina e a endorfina. Então, normalmente, se você está com o sistema play baixo, esses hormônios estão em baixa no seu corpo, né? Então, exemplos, né, do sistema de diversão, de brincadeira, né? Pessoas, crianças brincando, os amigos se divertindo, né? Movimentos de lazer, né, de diversão. Deixa eu mutar aqui a Elizabeth. Pronto. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui novamente. Travou. Gente, quem está no Instagram, eu estou no Zoom, tá? Mostrando a aula, mas resolvi abrir aqui o Instagram para vocês poderem acompanhar também ouvindo. Se vocês desejarem virem para o grupo, vocês podem receber gravado para ver os slides que eu estou compartilhando aqui, tá bom? É uma aula disponível para todos, para a gente falar um pouco, conhecer mais sobre a neurociência afetiva e sobre esses achados de Acupuncture. Agora eu vou falar do sistema medo. A gente tem essa necessidade. Gente, é uma necessidade. É um sistema de alerta. É o que faz a gente se proteger dos perigos, das ameaças. O medo, ele não, eu tenho muito cuidado quando eu escuto a pessoa falar, né? É uma emoção ruim. Não existe emoção ruim. Todas as emoções são humanas e elas são necessárias. O medo, ele vai virar um sintoma, ele vai virar um adoecimento quando o nível dessa emoção está além desse nível de alerta, né? Quando a gente tem um trauma ali que sequestra a amígdala e a gente tem uma resposta traumática adaptativa. Esse é um outro assunto que a gente pode trazer noutra aula, né? Trauma. Mas entender que o medo é uma necessidade legítima, humana. Todos os animais têm isso. E isso faz parte do seu sistema de proteção e de segurança. A função é ajudar a evitar riscos e aumentar a chance de sobrevivência. Então, o medo é muito importante, né? A questão não é o medo, é o nível, é o quanto essa. Então, se você colocar aí, né, uma necessidade muito grande de se sentir protegido, eu, por exemplo, quando eu estava fora da terapia, eu nem sabia, porque a maioria dessas coisas a gente coloca, né, de 1 a 5, quem coloca é o nosso consciente. Mas a maioria das coisas que estão mais adoecidas, elas estão a nível inconsciente. E aí a gente precisa da terapia, a gente precisa de alguém para nos ajudar a trazer à luz, né? Trazer lá do inconsciente, colocar na luz, trazer para a clareza esse movimento. Então, qual é o neurotransmissor que está, os neurotransmissores que estão envolvidos no sistema medo? Adrenalina e cortisol, né? Eles preparam o nosso corpo para fugir ou para lutar, ok? Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, de uma pessoa muito assustada. Então, é quando a gente tem um susto, quando a gente está tenso num lugar que a gente julga que é perigoso, quando a gente viu uma sombra de uma coisa que pode ser perigosa, e aquilo aciona, né, o nosso sistema de alerta. Tá? O que é diferente de você sentir medo estando numa situação de segurança, que é quando você está lá no sintoma, né? Quando saiu da homeostase do corpo, saiu da homeostase, saiu do equilíbrio, ok? Hoje, eu esqueci de dar esse exemplo. Vamos recapitular. O sistema 1, né?
O sistema 1 é o sistema de, quem lembra? De busca, né? Hoje, na internet, quando a gente fica ali, né? Passando o dedinho, rolando o feed ali, a gente está no sistema de busca ativado. A gente está buscando algo, alguém, alguma ideia, né? Mas normalmente ele não se completa, porque ali é muito fugaz, é efêmero. Então, a gente não completa o ciclo da necessidade de busca. Ela começa e para. Ela não fecha o ciclo da busca, né? Então, a gente teve a busca, depois a gente teve qual? O cuidar, não foi? Vamos lá, vamos lembrar. Busca, cuidado, a necessidade de cuidar, a necessidade de brincar, de se divertir, agora a necessidade de se proteger, né? De sobreviver, de evitar riscos, que é o medo. E o quinto, que é o sistema raiva, que é um outro que as pessoas acham de rotular, né, de negativo. E não é negativo, né? Existe uma coisa chamada agressividade saudável. Vocês já ouviram falar em agressividade saudável? Pois é. O que será que é agressividade saudável? Vamos ver se a gente entra aqui, né, no começo dessa discussão, porque essa é uma discussão que pode levar um certo tempo para a gente compreender. Por quê, Sani? Porque muitas vezes a gente vai ter que lidar com crenças que a gente já formatou aqui na cabeça, né? Vai ter que desmanchar algumas delas. Opa, peraí que a minha bateria... Então, o que é o sistema raiva? Ele é ativado diante de frustração, de ameaça, gerando agressividade. Qual é a função evolutiva dele? Ele permite a nossa defesa contra predadores e competidores. Então, o sistema da raiva nos garante a nossa defesa. Então, a raiva, né, a agressividade saudável, ela está ligada à nossa capacidade de nos defendermos, né? Defendermos a nós, sem necessariamente ter que destruir o outro, mas defender a nós, né? O neurotransmissor envolvido, noradrenalina e testosterona. Exemplos, a irritação, né? Uma irritação quando é que está muito desregulado. A pessoa você está numa fila, aí uma pessoa chega, fura a fila e você se desregula completamente, né? Começa a gritar, a ofender. E aí a pessoa que furou a fila está sem razão, mas aí você que tinha razão perde a razão, né? Quando é que a gente vai para uma agressividade saudável? Quando a gente consegue falar com a pessoa sem se desregular, né? E defender o nosso lugar e o nosso tempo ali na fila, mas sem ter uma crise emocional, né? Pessoas que gritam muito, né? Que gostam de estar em discussões intensas, pessoas muito afobadas, essas pessoas, elas têm esse sistema em desvio. Na neurociência afetiva, a gente chama de, quando está desregulado, a gente chama de sistema em desvio. Ok? O próximo sistema, o Jack Pankser chamou de pânico-tristeza, né? O que é? Relaciona-se ao sofrimento da perda e ao medo da solidão. A função evolutiva garante a manutenção dos laços sociais ao evitar o isolamento. Os neurotransmissores envolvidos, né? Cortisol e prolactina. Exemplos, né? Sentir saudade de alguém que se afastou, chorar após perder um ente querido, né?
Então, quando a gente entra nessa tristeza profunda, né, ou nesse pânico, né, quando a gente se desregula aí, a gente tem essa necessidade em desvio. É muito importante na terapia identificar quais desses sete sistemas estão em desvio, para poder regular, buscar soluções junto ao terapeuta para regular. E o último é o sistema de desejo, né? Esse sistema de desejo está ligado ao desejo sexual, o desejo à reprodução, né? A garantir a perpetuação da espécie. Os neurotransmissores envolvidos estão ligados à testosterona e ao estrógeno, no estrogênio. No cotidiano, são pessoas que sentem atração uma pela outra, né? Quando a gente está ali sexualmente envolvido com um outro parceiro ou parceira, né? Uma outra pessoa. Então, essa é uma necessidade natural do corpo. E durante muito tempo, né, principalmente dentro do machismo, desse machismo estruturado que a gente tem, as pessoas costumam dizer que é só o homem que tem essa necessidade, que a mulher não tem essa necessidade, né? Nada mais enganoso, né? Não vamos falar aqui do nível da necessidade, porque isso envolve várias discussões que não cabem aqui, mas essa necessidade da espécie. Então, todos têm essa necessidade, a necessidade que envolve desejo sexual, que envolve desejo pelo prazer, pela troca, pela relação, né? Então, de 1 a 5, como está aí o seu sistema de desejo, como está o seu sistema de medo, seu sistema de raiva, de 1 a 5, como é que você sente que ele está? Lembrando que esse sentir da gente é um sentir parcialmente real. Por quê? Porque a maioria das questões que envolvem esses sistemas estão inconscientes. Não consigo evoluir devido à rejeição desde criança. Pronto. Isso é algo que pode ser trabalhado na terapia. Isso é algo que pode ser trabalhado dentro da escola terapêutica, né? A gente não está condenado a viver com nenhuma ferida emocional. A gente tem 5 feridas emocionais básicas, né? Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Você está falando de uma delas, né? Que são as feridas emocionais básicas. A gente depois pode fazer também uma aula sobre isso, é bem legal. Mas vamos lá. Atualmente, a neurociência afetiva é também utilizada em consultórios de psicanálise por neuropsicanalistas, com resultados muito significativos. A abordagem busca identificar e nutrir qual ou quais dos 7 sistemas emocionais essenciais que o cliente está em desvio, para que possa saná-lo com práticas integrativas que podem ser diversas, né? De acordo com as necessidades de cada cliente. E você, qual ou quais delas você pensa estar em desvio? E aí você pensa estar mesmo, porque muitas das nossas motivações que envolvem as nossas desregulações emocionais, elas são da ordem do inconsciente. Então, a gente não acessa sozinho. A gente precisa de alguém especializado que nos ajude a acessar, né, inconscientemente. E eu queria saber aqui, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, falar com o pessoal que está no Zoom. Quero saber de vocês se ficou. Quem gostaria de fazer uma pergunta, se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de perguntar algo, ou de fazer algum comentário, ou se vocês
imaginaram, pensaram aí numa forma de lidar com essas 7 necessidades aí, com esses 7 afetos. Eu acho que está todo mundo com sono. Eliana, você que é da educação, que é uma educadora parental, você imagina como estudar melhor essas 7 necessidades afetivas pode de alguma forma contribuir dentro da tua área? Sim, inclusive eu estava aqui justamente pensando, porque hoje eu estava trabalhando uma ferramenta para os adolescentes, né? Onde a gente aplica a roda justamente dos sentimentos, né? E das assinaturas, aquilo que você tem de mais forte. E dentro dessas assinaturas, ela está aqui pertinho de mim, as áreas do conhecimento, né? Da transcendência, da coragem, da humildade, da justiça. E como que tudo está tão interligado dentro do pensamento freudiano, Sim, dentro do pensamento dos teóricos que você vem trazendo. E sim, como que a gente precisa se aprofundar em tudo isso. Então, é assim, verdade. eu vou para a educação parental, tá falando disso. Eu vou para a pedagogia sistêmica, tá falando disso. Eu vou para a psicanálise, está falando isso. Então, quando a gente vê, o pano de fundo são todos esses sentimentos, os pilares são essas feridas. É Né? verdade. Nós somos, chega, eu estou todo arrepiado. Então, a gente é constituída disso, É. né? E a gente está numa sociedade em que a gente ignora tudo isso, né? Solenemente. E a gente ignora por a falta de conhecimento. Uhum. A Sim, gente não ignora simplesmente porque eu não quero saber. Não, é pela falta de conhecimento. Então, essa ferramenta, isso que você está trazendo, que é chamado teste de forças, né? Traz tudo isso, questão de autocontrole, prudência, humildade, perdão, né? Liderança. Então, eu estava hoje nessa tratativa aí. Então, assim, tudo legal. está muito interligado. Confluindo. E que se eu, enquanto ou educadora parental, ou psicanalista, enquanto pessoa, mãe, mulher, não entender de tudo isso em mim, como que eu Uhum. posso olhar para o outro? Sim, Né? sim. Então, assim, a sua escola, ela é uma necessidade urgente, porque quando a gente se cura, quando a gente olha, É, ao redor, o sistema, o ecossistema todo, bem junto. ele flui, né? E ele vem. Então, assim, É eu tenho, verdade. nesses últimos dias, chegado a essa conclusão de que Sim. tudo se resume, não é nem que se resume, mas que tem isso pelo Tenha na lastro, pelo base, chão. né? No alicerce. Isso. E É é isso. verdade. Você está de parabéns, muito parabéns, tá? Com essa sacada Obrigada. disso Que é da isso. escola. Parabéns. Legal. E como é que, já a Eliana tocou nesse assunto, né, Sani, como é que vai funcionar esta escola? Como assim uma escola terapêutica, né? Gente, essa é uma ideia nova. Eu não sei se vocês já viram falar isso. Eu não conheço nada parecido em lugar nenhum. Eu pode até ser que alguém tenha tido essa ideia já, mas se teve, eu não conheço, né? E por que que eu chamei de escola, né? Eu chamei de escola porque a gente quer a cada semana, é uma escola que vai funcionar às terças-feiras. Então, a cada semana, a cada terça-feira, a gente tem um tema. Esse tema vai ser trabalhado como aula, do jeito que eu fiz aqui, né? E depois vão ter exercícios práticos para você viver aquilo que foi estudado teoricamente no seu corpo, que é o que a Eliana trouxe. Eu quero olhar isso em mim, né? E olha só, o que é que eu tenho para a próxima terça? Próxima terça-feira, eu vou trabalhar sobre os 6 pilares da autoestima. Muita gente, e eu também, gente, olha, eu vou colocar a carapuça, né? Depois que eu descobri através da Ediane Ribeiro, que é uma psicóloga fantástica, né? E, nossa, e eu estou lendo o livro dela, é maravilhoso, enfim. E aí eu fui ler o Nathaniel Brenda, né? E aí ele vai explicar o que é autoestima. A gente confunde autoestima com amor próprio, né? Autoestima não é algo mais complexo, né? E aí tem os 6 pilares da autoestima, segundo Nathaniel Brenda. Hoje eu trouxe Jack Panksepp. Na próxima terça eu vou trazer Nathaniel Brenda.
E aí a gente vai falar sobre os 6 pilares que envolvem a autoestima, que são a consciência, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, a autoafirmação, propósito de vida e integridade pessoal. São esses 6 pilares que vão constituir a nossa autoestima. Então, não confunda, depois da próxima terça, na aula de terça-feira, você não vai mais confundir autoestima com amor próprio, tá bom? E aí eu vou trazer essa. E a gente vive uma crise, né? Uma crise mundial de autoestima, uma crise mundial. Mas isso é assunto para terça-feira que vem. A Escola Teses é a Escola Terapêutica de Educação Socioemocional Sistema. Qual é o objetivo? Sani, por que tu criou essa escola? Porque eu quero oportunizar ao maior número de pessoas possível, né, que tenham contato com essas teorias todas que eu estudo, que eu vivencio na minha vida. Porque eu quero que elas possam conhecer e quero que elas possam praticar. As aulas acontecem uma vez por semana, certo? Às terças-feiras, das 20 às 21h30. Então, eu vou fazer as próximas aulas às terças-feiras, no mesmo horário da escola. A escola vai começar, assim, gratuita, né? Trazendo os conteúdos. Mas quem entrar mesmo, quem se inscrever, fizer a sua matrícula na Escola Teses, não vai só me ouvir falar aqui. Vai ter o exercício para fazer e vai ter o meu acompanhamento, né, terapêutico, dentro do grupo. Não é um acompanhamento individual, é um acompanhamento dentro do grupo, né? Mas é os exercícios, cada um vai viver os seus exercícios de maneira individual e viver os seus processos, certo? E dentro dos encontros, você tem espaços para compartilhar comigo o seu andamento, né, a maneira como você lida com tudo que está sendo proposto. Então, a Escola Tese se propõe a ser um espaço seguro que integra terapia e didática socioemocional, com o objetivo de ampliar e qualificar a capacidade de autorregulação emocional dos adultos que nela estiverem, né, matriculados, para que eles possam vivenciar um conhecimento de autorregulação emocional, que antes não tiveram essa oportunidade. Quem é o público da escola? São adultos a partir de 18 anos, que querem autoconhecimento e querem aprender sobre autorregulação emocional. As aulas são semanais, toda terça, né, à noite, das 20 às 21h30, exceto feriados. Uma terça é aula ao vivo, como essa que a gente está tendo aqui. A terça seguinte é a prática pelo WhatsApp com exercício para você fazer em casa, tá? As aulas são dadas por mim, né? A inscrição dá direito a você participar por 3 meses, cada matrícula é trimestral, então você paga uma vez e tem direito a 3 meses, certo? Quem renovar o trimestre tem vantagens, tem descontos, né? E a escola vale muito a pena para você também entrar em grupo, empresas, escolas, famílias, né? 3 pessoas, 3 inscrições feitas ao mesmo tempo, né? 3 inscrições. Vai ter 25% de desconto em cada inscrição, em grupos de 3 pessoas. Grupos de 4 pessoas, 30%. Grupos de 5 pessoas, 35% de desconto. E a partir de 6 pessoas, 40% de desconto, tá? No valor do trimestre, tá? E além do Pix e o cartão de crédito parcelado, eu também coloquei a opção de boleto sem juros, sem taxa, em 3 vezes, ok? Então, está assim, bem possível, né, de participar, de vir junto na escola. E é isso. E é isso, é isso. Eu quero muito poder ter vocês nessa escola. Quero muito poder acompanhar vocês. Quero muito ter esse encontro marcado. É uma escola, por que que é uma escola terapêutica, né? Quando você está na terapia, normalmente você vai uma vez por semana na terapia, né?
E a escola terapêutica tem esse viés, é toda terça-feira. Então, são as terças-feiras por 3 meses, certo? Podendo, se você quiser, renovar. E cada terça-feira eu trago um assunto diferente. Cada terça-feira a gente aprende algo sobre a educação socioemocional. Na terça-feira seguinte, a gente pratica o que aprendeu. E assim sucessivamente. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo na escola para fazer parte, né? Você preenche o formulário, eu entro em contato e a gente vê a forma de pagamento e você faz a sua inscrição. Para quem entrar ainda em fevereiro, né? A gente tem um desconto de primeiro lote, tá bom? A gente tem 10% de desconto para as inscrições que são individuais, ok? E era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu fico muito feliz de trazer. Olha, gente, o assunto da terça-feira que vem, os 6 pilares da autoestima, Nathaniel Brenda, é muito legal. Muito legal. Vai falar sobre a nossa autoestima, né? Muitas vezes a gente tem várias, naqueles 6 pilares, a gente tem várias rachaduras em alguns deles. E é muito interessante conhecer cada um, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá todo mundo aí feliz com a troca? Eu disponibilizo o meu conhecimento, o meu tempo, vocês disponibilizam a atenção de vocês e a gente cresce juntos. Essa é a ideia, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada.